Seja bem-vindo ao Sobre Bíblia, seu canal de Bíblia de estudo aqui no YouTube. Hoje é dia de mais uma comparação. Vamos falar aqui sobre o que é ser presbítero e o que a Bíblia fala sobre quem quer ser presbítero. Mas como é que a gente vai fazer? Eu vou explicar isso, sempre tem que explicar, porque tem sempre pessoas novas chegando no canal. Isso é muito legal. Então, para você que está chegando agora, esse quadro no canal compara comentários bíblicos, entende? Das Bíblias de estudo. Não é comentário de outros comentários, das Bíblias de estudo. Só que quem escolhe os comentários são vocês, inscritos no canal. Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, porque na próxima vez você também pode colaborar com o quadro, entendeu? Como é que acontece essa colaboração? Eu coloco aqui na aba comunidades do canal, depois você dá uma passada lá para dar uma olhada. Eu boto opções de Bíblias de estudo e aviso, olha, eu vou escolher, vou usar as 3 mais votadas na enquete. E aí você vota, é simples, né? E assim vocês vão construindo o conteúdo aqui do Sobre Bíblias. A única coisa que eu não falo para vocês é qual texto a gente vai analisar. E o texto de hoje é 1 Timóteo 3, do 1 ao 7. As qualificações para um presbítero. É isso que a gente vai falar hoje. E para isso, vocês escolheram 3 Bíblias, né? Ó. Escolheram a NVT de estudo, tá aqui na minha mão. Escolheram a Bíblia de estudo da fé reformada, que já faz um tempo que não aparece, né? Apareceu de novo aqui. E ela, né, praticamente a campeã, né, cara, a NAA de estudo. Então a gente vai ler os comentários delas a respeito de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, de 1 a 5. Antes disso, a gente vai ler o texto também para entender o que o texto está falando, e aí a gente entra direto nos comentários. É o seguinte, vocês vão dar notas para as Bíblias, tá? Eu tô com o meu papel aqui, onde eu vou botar minhas notas, e vocês também vão dar notas. Coloca aqui nos comentários as notas e vão acompanhar aqui os comentários de cada uma das Bíblias. Antes de passar para o nosso vídeo, quero lembrar vocês que eu tenho um livro sobre leitura e interpretação da Bíblia, ó. Texto e contexto. É o meu livro, escrito por mim, ó. O link para ele está na descrição do vídeo. Você pode entrar lá e comprar um livro bem simples, mas que ajuda muito a ler e interpretar a Bíblia, tá? Tem aqui o Leitura Imersiva também, tem um monte de coisa aqui. Esse livrinho especial. O link tá na descrição do vídeo, beleza? Vamos dar uma olhada aqui então no nosso texto, ó. Antes de vocês verem o vídeo, curta, compartilhe depois, né? Compartilhe depois, se inscreva no canal também, seja mais um sobre Bíblias aqui no canal. Nós temos a área de membros também, tem conteúdo extra e eu sempre vou colocar conteúdo extra aqui na área de membros. Esses dias eu tô meio devagar, pessoal, porque tem 2 semanas que eu tô com a garganta ruim. Tem 2 semanas que eu tô tossindo, na verdade. Se eu continuar essa semana, eu vou no médico, porque eu tô tossindo há muito tempo, entendeu? Então eu tô aqui meio que sem poder estar. Mas vamos que vamos, né? O canal não pode parar, não. A gente tem que falar mais aqui sobre Deus, sobre teologia e ajudar aqueles que não têm essas ferramentas, né? A gente faz isso com essas brincadeiras, né? Comparar a Bíblia, falar da Bíblia, isso tudo vai ajudando muita gente, beleza? Ó, o texto está aqui na tela. 1 Timóteo, capítulo 3. A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 7. Pessoal, vocês estão vendo esse QR Code aqui? Eu sempre esqueço, cara. Esse QR Code é o QR Code do canal. Se você quiser colaborar com o canal, você usa esse QR Code aqui, você colabora. Cara, isso ajuda muito, porque eu tenho que justificar para minha família, para as pessoas também, né? Fora que eu tenho que pagar tudo que vocês estão vendo. A licença do Windows, por exemplo, eu ainda nem paguei, né? Eu vou ter que comprar a licença do Windows. Eu não vou usar pirata. E a licença tá escrita aqui embaixo. Você não tá vendo, mas tá escrito aqui, ó. Ativar o Windows. Tudo isso acontece com a colaboração de vocês, tá? Então, se você puder, colabora com o canal. Se você não puder colaborar com o Pix, compartilhe o vídeo, porque aí você ajuda bastante também. Nós precisamos crescer aqui dentro da plataforma. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Isso é um resumo, né? Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia.
Porque se alguém não sabe governar a própria casa, sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não pode ser neófito. Versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbendo-se, não caia na condenação do diabo. Então vamos falar sobre essa condenação aqui, tá? Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então é um texto muito interessante sobre ser presbítero, né? Aqui as nossas traduções falam sobre episcopado, depois ela fala sobre bispo. Em algumas igrejas, o bispo ele é meio que o pastor, né? E o presbítero ele está sempre ali junto com o pastor. Então é um cargo de liderança muito grande. Muita gente anseia ser presbítero, às vezes nem sabendo direito o que vai fazer como presbítero, né? E às vezes focando mais no status do que na obra de Deus. Infelizmente tem muito isso, né, irmãos? E aí Paulo traz aqui algumas questões importantes sobre pessoas que querem ser presbítero. Fala para mim, você é presbítero? Você conhecia esse texto aqui como nós vamos falar dele hoje? Você quer ser presbítero? Qual o motivo? Coloca no comentário. Por qual motivo você quer ser presbítero? E vocês, né, que não querem ser presbítero, fala pra gente aqui nos comentários quais são os maiores problemas vistos hoje em presbíteros da igreja, tá bom? Esses comentários vão ajudar a complementar o nosso conteúdo, é bem importante que você participe. Vamos lá. Fiel é essa palavra. Paulo está falando assim, ó, que eu vou falar aqui é certo, sabe? É vindo de Deus. É isso. Vocês vão ler daqui para frente, vocês têm que observar. É importante. É essa grande questão do versículo 1. Se alguém deseja ser presbítero ou episcopado, eu até diria que isso aqui cabe também ao pastor, tá? Se você quiser ser pastor, isto é uma coisa muito boa. É isso que ele está falando. Excelente obra é. Isso é uma palavra fiel de Deus. É ótimo que você queira ser pastor, presbítero, tá bom? Convém, pois, agora que entra as questões, e presta atenção, essa lista, ela não representa o máximo do que é um presbítero, do que tem que ser um presbítero. Não, ela é o mínimo, sabe? Você tem que ser pelo menos o que tem aqui daqui para frente, tá? Muita gente trata essa lista como um desprezo, meio não, você pode ser isso, mas se você não for muito isso, não tem problema. O importante é você ser o restante. Não, Paulo já está falando do mínimo, sabe? Isso aqui é o mínimo que você tem que ser se você quer ser presbítero. Não é para você desanimar, é para você buscar melhorar e conseguir um dia ser presbítero, tá? Dentro daquilo que a Bíblia fala, não daquilo que muita gente é. E aí Paulo começa a falar, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar. Um monte de coisas, né? Irrepreensível é aquele cara que não fica errando o tempo todo na frente de todo mundo. É o cara que não tem... Você não tem que ficar chamando a atenção dele o tempo todo, né? E na realidade, hoje na igreja, você não vê pessoas chamando a atenção das outras, né? As pessoas agora têm medo de ficar alertando outras pessoas. Deixa a pessoa pecando até morrer. Então, infelizmente é assim que acontece, né? Mas na igreja antiga era normal que um membro auxiliasse o outro quando estivesse pecando. Em Gálatas capítulo 5, Paulo até orienta que faça isso, né? Mas antes era assim, hoje em dia as pessoas têm medo de fazer, tá? É até bom que nós voltássemos a fazer isso. Paulo tá falando assim, ó, é importante que esse cara seja irrepreensível, sabe? Porque olhando para ele não tenha nada de errado na vida dele, e é óbvio que todo mundo erra, mas aqui a gente está falando sobre aquele cara que está sempre fazendo errado, até de propósito, ele faz errado porque ele gosta de fazer errado, entendeu? É isso que Paulo tá falando. Esse cara não pode ser presbítero, entendeu? Ele não pode ser, porque ele não atende o mínimo, entende? Dentro dessa questão de ser irrepreensível, a gente tá ali o cara que é marido de uma mulher, que pode ser interpretado de várias formas, né? A forma mais interpretada é o cara que não trai a sua esposa. Eu acho exagero usar só esse termo. Eu acho que o casamento ele é importante para o reino de Deus, e esse cara aqui, ele tem que ser marido de uma mulher, como o texto fala. O texto literalmente fala isso, né? Isso significa que não pode ser o cara que está se divorciando o tempo todo. Esse cara não pode ser presbítero,
entendeu? É claro que uma hora o cara ele tem que parar de fazer errado e começa a fazer certo. E aí entra a questão, né? Você é o cara que está fazendo tudo certo agora. Seu casamento tá cheio de problema, mas ao invés de você querer divorciar, você quer resolver o problema, aí sim talvez você esteja apto. Agora, o cara que tá sempre com mulherada, né, solteiro, tá sempre na mulherada, que não quer compromisso com casamento e que também não tem família, esse cara não está apto para ser presbítero. Nós estamos falando pastor apenas, presbítero da igreja, tá? Marido de uma mulher é uma frase muito ampla e que deve pegar tudo mesmo que ela significa. Marido de uma mulher. Ele tem que ser o cara da sua esposa, ele tem que ter compromisso só com a sua esposa, ele não pode ser um cara que fica mudando de esposa o tempo todo, ele tem que ser um cara que tem família, um cara que se preocupa com isso, tá? Tem que ser um cara vigilante, ó. Ser vigilante no mundo em 2023, eu acho que serviria para todo mundo, né, cara? Ser vigilante é o cara que está atento ao que está acontecendo, não apenas no mundo das notícias políticas, mas no reino de Deus. Saber o que está acontecendo de forma geral. Onde o diabo está atacando agora? Você sabe, você está vigilante em relação a isso, mas tem muita gente, muito presbítero, que está se divertindo aonde o diabo está atacando, infelizmente. Então, esses caras não devem ser presbíteros. Por que que não devem? Porque uma hora eles vão cair em pecado, né? E aí o escândalo vai ser para a igreja toda. O presbítero é o cara que está na frente da igreja, ele cuida da igreja, tá? Então tem que ser vigilante. Eu diria que essa frase, essa palavra aqui, ela poderia ser mais explorada, mas a gente não vai ficar muito tempo, senão vai ficar muito tempo o vídeo, né? Eu até sei que vocês gostam desse tempo que a gente fica conversando, mas a gente vai passar um pouco mais rápido. Tem que ser um cara sóbrio, pode ser um cara estourado, um cara exagerado. E tem muita gente que quer ser presbítero só por causa do status. Esses caras precisam ser mais sóbrios, né? Eles precisam ser mais tranquilos em relação a todas as coisas. A palavra é muito ampla também e deve abranger tudo o que ela significa. Tem que ser um cara honesto, obviamente, né? Você vai cuidar da igreja, tem que ser honesto. Aqui a gente a gente derruba a maioria dos pastores no Brasil, né? Eu diria a maioria para não dizer todos, porque eu sei que tem exceções. A maioria tem que ser honesto. Ser honesto é ser preto no branco. É isso, entendeu? Ser preto no branco. Olha só, é assim que funciona, é assim que é. Eu tenho isso, você tem isso. Vocês precisam disso e eu disso, entendeu? Eu não preciso mais do que eu falei, nem menos do que eu falei. Isso é ser honesto. Em relação a finanças, em relação à palavra, em relação à vida pessoal dele, honesto. O cara tem que saber ser honesto, ele tem que ser honesto e ele tem que incentivar a honestidade. Acho que isso é fundamental, na verdade, em todos os lugares, né? Mas aqui, é por isso que eu falo, essa lista ela é o mínimo, ela não é o máximo não, tá? Tem que ser honesto, tem que falar a verdade, com calma, claro, tem que ser transparente em relação às coisas. Tem muito pastor, muito presbítero aí que, se for honesto, perde o cargo amanhã. Entendeu? Por quê? Porque esse cara não deveria ter sido eleito para presbítero nem para pastor. Porque se ele for honesto, ele perde, se bobear até a membresia. Ele perde tudo, né? É um cara que não deveria ter chegado lá. Tem que ser hospitaleiro. Hospitaleiro é o cara... A palavra hospitaleiro, vamos pegar aqui o significado dela. Hospitaleiro é uma palavra que é bem interessante, mas assim, a gente quase não pensa nela. Hospitaleiro que dá boa hospitalidade, que acolhe francamente, que agasalha. O cara que ele recebe as pessoas, mas muita gente confunde essa palavra, sabe? Hospitaleiro é só o cara que, se você for na casa dele, ele vai te receber bem. Cara, não é só isso. Porque se você for na casa de alguém e essa pessoa for pega de surpresa, a reação principal dela é te tratar bem, entende? Então, o cara hospitaleiro, ele é reconhecido durante o tempo que você passa com ele. Quando você está com problema e ele te recebe bem, ele te ajuda, entendeu? Ele te ampara. Aqui a gente tem até semelhantes aqui, a palavra semelhante, acolhedor, afável. Então o cara hospitaleiro não é o cara que faz churrasco na casa dele, pelo amor de Deus. Porque às vezes esse cara no mundo, ele não é hospitaleiro. Ele só é hospitaleiro às vezes com o pastor, ele não é hospitaleiro com os irmãos. Então, entendeu? E ser hospitaleiro não é só fazer churrasco, muita gente
infelizmente pensa, né? Ele tem que ser apto para ensinar também. E esse é um ponto que é muito negligenciado, né? A pessoa que é apta a ensinar é a pessoa que estuda a palavra de Deus. Estamos falando da igreja, né? Então, apto a ensinar aqui, obviamente, são as coisas do reino de Deus. Então, tem que ser uma pessoa que ama a palavra de Deus, ele está apegado à palavra de Deus. Ele não só ama assistir a pregação do pastor, ele ama a palavra de Deus de forma geral, estuda a palavra de Deus. Isso aqui, pessoal, é o mínimo. Isso aqui não é o máximo. Eu não consigo, por exemplo, não ser apto a ensinar e tratar bem a minha esposa, porque eu não vou saber de onde eu aprendo para tratar bem a minha esposa. Sabia que talvez você trata a sua esposa bem, mas não como Deus quer que você trate ela? Por que você não sabia disso? Porque você não estuda a Bíblia, entendeu? Então, olha só, apto para ensinar é o cara que quer aprender e estuda a palavra de Deus. Entendeu? Ele pega a Bíblia para ler, ele passa um tempo lendo a Bíblia, ele ama fazer isso. É o teólogo, né? Por poucas palavras, para você ser presbítero, você tem que ser teólogo. Agora, há muitas regras em igreja, vou citar aqui a presbiteriana, que é a minha igreja, né? Que exclui o apto para ensinar. Não exclui diretamente, mas indiretamente. Há duas classes de presbítero na nossa igreja, que eu discordo, tá? Presbíteros que ensinam e presbíteros que não ensinam. Basicamente é isso, né? Agora, mesmo que você não vá ensinar na sua igreja, para ser presbítero você tem que ser apto a ensinar, entendeu? Essa é a questão. E é justamente por isso que há tantos presbíteros que não sabem nada. Eles não estão preparados para ir lá na igreja pregar. Comentar um versículo bíblico, eles nem sabem isso. Por quê? Porque negligenciam a teologia. O cara, ele é quase tudo que está aqui em cima, nem dá para saber se ele é, porque se ele não estuda a Bíblia, provavelmente ele não vai ser, né? E ele não é isso aqui. Aí falam assim, não, beleza, você não sabe ensinar, você não gosta de estudar a Bíblia, né? A sua vida devocional é só o que a gente está enxergando aqui na igreja. Tá eleito presbítero. Tá errado isso, entendeu? Tá errado. Se o cara não gosta de teologia, se ele não gosta de estudar a palavra, ele não deve ser presbítero. Está no lugar errado, tá correndo risco, tá? Então, ó, esse ponto é importante também, tanto quanto os outros, tá? Ele não pode ser beberrão, ó, não pode ser dado ao vinho. E aqui dado ao vinho não é o cara que bebe vinho, é o cara que está viciado no vinho. Então presta atenção pra você não errar. O não dado ao vinho aqui é o cara que está viciado, entendeu? O cara é viciado em vinho. Agora, dado ao vinho era um vício comum naquela época. Mas naquela época nós não tínhamos cigarro, não tínhamos drogas, não tínhamos pornografia, não tínhamos outras questões, né? O próprio materialismo vicia as pessoas. A gente poderia pegar esse não dado ao vinho e ampliar para vícios. Não pode ser viciado. O cara tem que ter autocontrole, entendeu? É isso, ele não pode ser espancador ou violento, porque é pecado contra a lei. A lei de Deus proíbe ser espancador e violento. Ele não pode ser cobiçoso de torpe ganância, porque o último mandamento fala de não cobiçar as coisas do seu próximo, então você não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O torpe ganância aqui é uma extensão da mesma palavra, tá? Porque ser cobiçoso é ser ganancioso, no sentido errado da palavra, entendeu? Então não pode ser cobiçoso de torpe ganância. O cara não pode ficar desejando as coisas deste mundo. A vida dele não deve ser este mundo, ela deve ser o reino de Deus. Mesmo que ele trabalhe nesse mundo, vive nesse mundo, compre suas coisas nesse mundo, a vida dele tem que estar ligada a Jesus, né? Então olha só. O cara que é ganancioso, ele não deveria ser presbítero. E aí aqui Paulo resume tudo. Moderado. O cara é moderado, sabe? Ele faz tudo dentro do seu próprio limite. É o cara que não exagera em nada. Nem na teologia, tá? Teologia que também seria um exagero. Há muitos presbíteros aí. Não sei se há muitos presbíteros assim. Sinceramente, eu nunca vi ninguém que seja presbítero assim. Mas há muitas pessoas que são exageradas na teologia e que, se fossem presbíteros, eles trariam problemas para a igreja. Então é importante também não ser não ser exagerado até na própria teologia. Você tem que aprender a lidar com a teologia e aquilo que nós vivemos hoje, porque é uma distância muito grande, né?
O que você aprende na Bíblia, infelizmente, não é encontrado na igreja. Mas você não consegue resolver isso da noite pro dia. Você tem que trabalhar isso com calma. Você consegue trabalhar, mas tem que ser com calma, tá? Sobre isso, o livro Diário de Bordo tem um capítulo chamado Lições a Novos Peregrinos, que eu trato tudo isso. O livro Diário de Bordo é um livro meu, tá? O link tá na descrição do vídeo também. Não pode ser contencioso nem avarento. Esse contencioso e avarento, ele é meio que um resumo, tá? Ele já está aqui, né, em cima. O avarento, você viu o que a gente falou aqui, né? O cara também, geralmente que é cobiçoso, torpe e ganância, ele também é avarento. Então aqui Paulo está resumindo e agora ele vai aplicar. Ó. Primeiro, vai estender um pouco, né? Que governe bem a própria casa, tendo seus filhos em sujeição e com toda modéstia. Para isso aqui você tem que ser estudante da Bíblia. Se você não estuda a Bíblia, você não sabe governar a sua própria casa. Você vai saber governar de acordo com o mundo, mas há diferenças entre o mundo e a igreja, concorda? Senão, não precisaria Deus ter mandado escrever a Bíblia, né? Já que o mundo tem tudo que você precisa, né? Não precisaria da Bíblia, mas não, a gente tem que aprender na Bíblia a governar a nossa própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Aqui é importante colocar toda a modéstia depois da sujeição para não haver exageros como existem, né? Quando eu era criança, por exemplo, eu não tinha pai, meu pai nunca morou comigo. Os meus padrastos, alguns eram crentes, né? Meu padrasto que me trouxe para o Espírito Santo, ele era pentecostal, ele era missionário, diz ele, né? Mas aí que a gente chegou, os problemas começaram a aparecer, e aí o que acontece? Ele começou a ficar violento, o cara, ele não tinha modéstia, entendeu? Ele não tinha quase nada para ser um pastor, um presbítero ou um missionário. Ele nem devia ser crente, aquele cara, entende? Então, olha só, isso por falta de temor a Deus e por falta de ensino da Bíblia Sagrada, entendeu? Por isso que é importante ele colocar aqui a autoridade dos pais, né? Ó, tendo seus filhos em sujeição, a autoridade dos pais, com toda a modéstia, para você não virar o carrasco da família, entende? Você não pode ser o carrasco da família. Lembre-se que você vai governar a igreja. Se você governar a igreja como você governa a sua casa, fala para mim o que acontece. Se a igreja for o espelho do que a sua esposa, do que seus filhos são com você, como é que as coisas vão ficar? Entende? É isso que ele está falando. Olha, você vai governar a igreja. Como é que você vai fazer isso se você não governa a sua casa? Entende? Paulo está sendo direto e reto aqui. E é importante ser direto e reto. Lembra que Paulo ele tem que ser honesto no que ele está falando. Tá? Olha só, estou sendo honesto com vocês. Se vocês não são isso, não é para desistir. É para vocês melhorarem antes de chegar lá. Né? E aí os últimos versículos, né? Não neófito, para que ensoberbecendo-se. Nossa, que palavra, né? Calma aí, porque ela é muito grande. Ensoberbecendo-se. Não é uma palavra difícil, é uma palavra grande, com muito ber, né? E a gente acaba confundindo. Ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Não pode ser neófito. Neófito é um novo convertido, entendeu? O cara que não tem experiência ainda, talvez ele até goste de teologia, mas ele não tem experiência. Talvez ele governa bem a sua casa, mas ele não tem experiência ainda. O reino de Deus, ele também é experiência, entende? A questão é que o empirismo não governa o reino de Deus. É a verdade que governa o reino de Deus. Mas o empirismo é importante no reino de Deus, porque você cresce a partir do momento que você experimenta o reino de Deus. Ó, quando você vira cristão, você não começa do topo, tá? Você não você não chega hoje, lê a Bíblia e amanhã tá pregando. Não, porque você começa a descer, você começa a apanhar da palavra de Deus e aí você começa a crescer de novo. Aí você apanha de novo, você cresce, entendeu? O reino de Deus no início é altos e baixos, porque Deus está tratando a sua alma, está tirando o que ele não quer, está te ensinando o caminho certo, entendeu? É por isso que no início você não pode desejar cargos antes que você tenha experiência de verdade. Mas não é experiência espiritual de ficar rodando, pulando e pisoteando. Não, é experiência de viver a palavra de Deus. Para quê? Para que você não caia na condenação do diabo. Qual é a condenação do diabo? O diabo foi condenado por ser mentiroso, ele foi condenado pelo orgulho, entende? O orgulho levou à mentira.
coisas que habitam o coração do homem o tempo todo. Todos nós, uma hora ou outra, caímos nesse erro de desejar mais do que os outros. Entende? Então, o que derrubou Satanás, o diabo, é algo que nos tenta também. Entende? Paulo está falando, você não pode ser neófito para que, sendo tentado como Satanás se permitiu ser tentado, você não caia na condenação dele. Ou seja, você não se torne orgulhoso, arrogante, você não se torne mentiroso. Para manter as aparências, você começa a mentir. Entendeu isso? Não pode ser novo. Então, se você é neófito ainda, vai aprender. Aprender a palavra e na prática. Entende? Você tem que experimentar a palavra na prática. Você vai ver, a vida é de altos e baixos. Você vai viver os dois lados. Eu diria, você vai viver os dois extremos até. Deus até permite que isso aconteça, né? Ele está nos treinando, está nos ensinando. E ele faz isso também. Agora, o problema é você viver os dois extremos sem estar ligado à palavra de Deus. Ou seja, no alto você se torna soberbo, entendeu? E no baixo você abandona a fé. É isso que acontece geralmente. Então, Paulo está falando, você não pode ser neófito para que você não caia sendo presbítero. Lembra que você está governando a igreja? Então, a igreja é uma extensão disso. A igreja também vai ser prejudicada por causa disso. Então, você não deve ser neófito. Caraca, grande, né? Meia hora de vídeo falando sobre o texto. Mas, cara, é importante falar, né? Você gosta de vídeos assim? Bota nos comentários, tá bom? Lembrar vocês que eu tenho aqui o livro Texto e Contexto, que vai ajudar você a ler e interpretar. E ensinar a Bíblia também, beleza? Tudo que eu aprendi eu coloquei aqui. Essa é a segunda edição de 2022, está liberado lá na Wiclap. Você pode comprar com o link aqui na descrição, beleza? Ó, lembrando que antes de fazer esse vídeo eu não li nenhum comentário das Bíblias que estão aqui, beleza? Porque eu quero realmente ver o que está escrito ali. Último versículo, convém também, e quando Paulo fala convém também, ele fala assim, isso aqui também é importante, preste também atenção a isso. Convém também que esse cara que quer ser presbítero tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo também. Ter bom testemunho com os que estão lá fora não é ser amigo do mundo, tá? Não é cometer os mesmos erros com o mundo o tempo todo. As pessoas do mundo, elas têm que ver que você é uma pessoa moderada, entendeu? Você não está brigando o tempo todo, você não está bebendo no boteco, você não está caçando a mulher dos outros, nem caçando as novinhas, né, como muitos fazem. O mundo, ele vai olhar pra você, o que esse cara é? Ele não é nada. A gente não vê ele fazendo nada de errado, também a gente não vê ele fazendo nada de certo, né? Porque o mundo não vai considerar o que o cristianismo é como certo, né? Mas ele vai avaliar você e vai te julgar como uma pessoa ok, entendeu? O mundo não vai perceber que você é um hipócrita, como Jesus falava com os mestres da sua época, eles são hipócritas, né? Não, ele vai olhar pra você e falar, ok, esse menino aí é tranquilo, né? Não tem nada de... Não vejo ele fazendo nada de errado, não ficamos sabendo de nada, não lemos nada de errado sobre ele, então ele é ok. E é isso, entende? Você tem que ser assim. É importante também, até porque você uma hora ou outra vai pregar o evangelho para os que estão de fora. Imagina a cena, você vai pregar o evangelho e aí alguém vem e joga na sua cara que você fica dando em cima da filha dele. Pensa no problema. Você é um safado, pilantra, tá querendo ser presbítero, mas tá devendo a vizinhança toda. Cara, olha o tamanho do problema. Ah, você vem falar de Deus, mas tá dando em cima da minha mulher. Cara, olha só. Entendeu? Por isso que você tem que ter bom testemunho. Para ter bom testemunho, é interessante que você não adianta fingir ter bom testemunho. Isso aqui é muito interessante, né? Você pode fingir tudo daqui pra cima, mas ter bom testemunho não tem como fingir, porque as pessoas elas não estão combinando com você o que você vai ser, elas estão observando você o tempo todo, entende? Então isso aqui é interessante, né? E você tem que levar em conta isso também. Então se você é um cara que não tem bom testemunho no mundo, não vai arrumar confusão na igreja, não vai querer confusão. Começa a aprender, começa do zero até um dia, se Deus quiser, você se tornar um presbítero, né? Bom, tratamos aí do texto bíblico, meia hora falando do texto bíblico, né? Graças a Deus.
Eu vou colocar aqui os capítulos, né? Vai ficar fácil do pessoal passar direto por essa fase, que quem não gosta vai poder passar, né? E a gente vai ver aqui os comentários. Vou começar pela Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá bom? É esse comentário grande aqui que a gente tem que ler, mas na verdade, nem tudo aqui é sobre o texto, entendeu? O que a gente vai ler aqui sobre o nosso texto é essa parte aqui e esse pedaço aqui. Então são essas duas colunas aqui. Primeiro o texto começa a falar, ele tem um comentário antes aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a Bíblia aqui e vou abrir e a gente vai ler esse pequeno comentário ali que eu acabou cortando na hora que eu fui fotografar. Na verdade eu não reparei que tinha ele, eu achei que era só ali até do 3:1, né? Mas eu olho aqui rapidinho e a gente continua, ó. 1 Timóteo, capítulo 3, é por isso que eu trago as Bíblias, né? Às vezes acontece um imprevisto, eu vou ler até esse ponto aqui, né, que vocês estão vendo na tela, e aí o restante a gente continua na tela mesmo. Aqui nesse ponto, o autor do comentário faz uma divisão do 3, do 1 ao 13. É sobre isso que ele vai falar. Na verdade, cortou pouca coisa, ó. Paulo agora se volta ao assunto da liderança da igreja, prosseguindo com as suas instruções quanto ao comportamento apropriado para a igreja como a casa de Deus, versículo 15. Ele fala inicialmente dos bispos, do 1 ao 17, e depois dos diáconos, como você está vendo aí, né? Diáconos a gente não vai comentar, pode ser até que a gente fala outro dia, mas depois dos diáconos, com um parêntese sobre as mulheres, no versículo 11. Paulo se concentra mais nas características pessoais daqueles que são qualificados para servir nesses ofícios do que em seus deveres. Ele está falando assim, ó, Paulo está se preocupando mais com o mínimo que você precisa ser do que com o que você vai fazer depois, tá? Tal ênfase sugere sua preocupação em instituir as pessoas corretas. Legal, isso aqui é isso mesmo, né? Talvez alguns dos falsos mestres de Éfeso fossem oriundos de posições de liderança na igreja ou buscassem de forma egoísta ocupar tais posições. Lembra que em Éfeso tinha uma prostituição, não, uma idolatria muito grande, né? E é por isso que ele está citando Éfeso aqui, ó. Paulo está citando, tá conversando com o pessoal daquela época, né? Vou até ler aqui de novo, ó. Talvez alguns dos falsos mestres de Éfeso fossem oriundos de posições de liderança na igreja, eles tivessem saído da igreja, tá? Ou buscassem de forma egoísta ocupar tais posições. O cara é falso mestre, adora os deuses da época lá e agora quer ser presbítero do nada. Calma aí, vamos com calma, vamos parar e pensar um pouco sobre quem você é. É isso que ele está falando. E vamos continuar aqui. Eu dei uma pausa, meu nariz entupiu, né? Eu voltei agora. Aí ele vai começar a falar sobre os versículos. Ele vai comentar sobre o que é fiel à palavra, né? Ele está falando aqui, ó, ver nota em 1:15. O uso dessa expressão aqui reflete a importância de que Paulo atribui à tarefa do bispo ou do presbítero. É isso que ele está comentando aqui. É verdade, eu concordo. Acho legal isso aqui. É uma boa explicação. Bispo, homem de um grupo de indivíduos encarregados do cuidado geral com a igreja. Ele vai explicar o que é ser bispo. E ela vai trazer a referência, você pode ver no versículo 5 e você pode também ver em Filipenses 1:1, tá? A palavra é usada de forma alternada com o presbítero e descreve o papel do presbítero em prover supervisão espiritual na igreja. Aí você tem Atos 20, 28, Tito, né? Agora olha o que ele fala, o presbítero... O papel do presbítero em prover supervisão espiritual na igreja, ou seja, saber se o que está acontecendo é bíblico, entendeu? Saber se aquilo é Deus que está agindo, ou se são as pessoas, ou se é o pastor que está fazendo errado, ou enfim. Ou se tem falsos profetas entrando na igreja, era uma preocupação muito importante na época. O vocábulo grego episcopos é a origem das palavras bispo e episcopal. Mas o seu uso no Novo Testamento mostra que cada congregação tinha uma pluralidade de presbíteros que eram responsáveis uns pelos outros com autoridade compartilhada. Então é bem interessante esse artigo sobre o que é ser bispo lá no Novo Testamento. Eu gostei disso aqui, tá? Ficou bem legal. Ser irrepreensível, ele focou nesses dois pontos, ser irrepreensível e esposo de uma só mulher.
ser irrepreensível, descrição geral para as qualificações de bispo. Deixa eu só botar uma marcação aqui, que nós começamos em 30 minutos, mas talvez você não tenha visto o início, né? Então eu tenho que marcar aqui para eu fazer o capítulo. Então, se você não viu o início do vídeo, você perdeu a minha explicação do texto, tá bom? Então, depois, se você quiser, assista também. Eu sei que o importante é daqui para frente, né? Mas no início teve a minha explicação do texto. Passamos ponto a ponto do texto, tá? Quero lembrar você também que você pode colaborar com o canal usando o QR Code aqui, eu falei no início, talvez você não tenha visto. Também nós temos os 2 cursos Leitura Imersiva aqui no canal, né? O link está na descrição desse vídeo. Você consegue, por esse estudo, aprender a ler e interpretar a Bíblia Sagrada de forma aprimorada. E também a gente fala sobre a Bíblia em si, né? O primeiro leitura imersiva vai tratar do que é ler e como absorver melhor o que você está lendo. E o segundo leitura imersiva é sobre interpretação da Bíblia. O link está na descrição, tá? Talvez você tenha fugido do início do vídeo e não viu. Lembrando também que você pode curtir e compartilhar esse vídeo, que você ajuda muito com o canal. Eu preciso muito da ajuda de vocês, tá? Vamos lá, então. O livro está aqui, gente, ó. Texto e contexto. Tá? Tá na descrição do vídeo, é um livro meu, onde eu falo sobre leitura e interpretação da Bíblia. Então você tem o livro, tem o curso no Hotmart, tem 2 cursos no Hotmart e também tem os vídeos que a gente vai fazendo aqui na hora, né? Beleza? Vamos lá, vamos continuar então. Ele vai falar aqui, vamos ler, né? Então, irrepreensível. Descrição geral para as qualificações de bispo ou presbítero. Essa expressão não significa sem pecado, como eu disse lá, ou que excluiria todos, exceto Jesus, mas sem reprovação escandalosa. A principal preocupação de Paulo é que os bispos presbíteros tenham uma boa condição tanto entre os crentes como entre os não crentes. Agora ele já está explicando todo o contexto do texto, bem interessante. Sobre as qualificações para bispos, ver também Tito 1, 6 ao 9. Bem interessante que haja outro texto para isso também, né? Eu tô com a minha nota na mente aqui já, tô gostando muito dessa tradução, desse comentário, tá? E sobre esposo de uma só mulher? Aqui é importante. Essa expressão difícil, né? É difícil para você? Para mim não é tão difícil. É difícil para vocês? Não é tão difícil para mim. A grande questão é que é difícil para o mundo de hoje, porque as pessoas querem tanto se divorciar que aí é difícil ser bíblico no tempo de hoje. Essa é a grande questão. Não é difícil de entender, é difícil de aceitar, talvez, né? Na minha opinião. Para mim é fácil, mas para muita gente não. Essa expressão difícil, né? É um tapa na cara, né? Tem sido entendida como o que proibindo a poligamia, que também poderia ser comum lá na época de Éfeso, né? Ou o casar de novo depois do divórcio, ou a infidelidade conjugal. São 3 problemas aqui que têm sido entendidos. Poligamia é o cara que tem mais de uma esposa. Poligamia é diferente de adultério, tá? Nenhum brasileiro pode ser poligâmico, mas se ele pudesse, só os ricos seriam. Porque para ser poligâmico naquela época, você tinha que ter dinheiro. Não era pobre qualquer que ia ser poligâmico. Me incluo nessa, eu não tenho dinheiro para isso. Mas poligamia naquela época era o cara ser casado com outras mulheres, né? No Brasil não é proibido, não é permitido, mas há leis tentando permitir, beleza? Então são 3 questões. Tem sido entendida como proibindo a poligamia, casar de novo depois do divórcio. E aí a gente pode colocar aqui que as complicações acerca do que é divórcio, né? Tem vídeo sobre isso aqui no canal, aliás, na área de membros, né? E a infidelidade conjugal, aqui é o adultério, tá bom? Em vista da imoralidade amplamente difundida no mundo greco-romano e do uso semelhante da expressão em 1 Timóteo 5,9, a última proibição parece ser o foco aqui. Então, a Bíblia de Estudo da Fé Reformada vai entender que o cara que foi infiel no casamento, ele não pode ser presbítero, entendeu? Não tem a ver com o divórcio, mas com a infidelidade no casamento. É isso que é essa posição da Bíblia Fé Reformada. Qual é a sua opinião sobre isso? Coloca nos comentários. A última proibição parece ser: Paulo não está banindo os homens solteiros do ofício do presbítero, pois tanto ele como Barnabé não eram casados durante seu ministério.
Aqui, vamos lá, vamos subir aqui, achar aqui, o restante está aqui, ó. 1 Coríntios 9, versículo 5. Em vez disso, a ênfase de Paulo é que a conduta sexual do presbítero seja exemplar em pureza, seja ele casado ou não. Bem interessante esse ponto aqui, porque agora ele está ampliando. E os solteiros podem ou não ser presbíteros? A Bíblia da Fé Reformada está falando que sim, desde que ele tenha uma vida sexual exemplar, entendeu? De exemplar pureza, né? Ou seja, não é o cara que fica se prostituindo com outras mulheres o tempo todo, né? O tempo todo não. Calma aí, não é o tempo todo. Não é o cara que fica se prostituindo com outras mulheres. Ou o cara é casado ou ele é solteiro, entendeu? Ele não tá no meio termo, o cara que fica com outras meninas e tudo mais. Esse cara não deve ser presbítero, isso que Paulo tá falando, segundo a Bíblia Fé Reformada. Eu concordo, isso aqui eu concordo, tá? Apto para ensinar. Mencionar a competência de ensino do bispo é importante por causa do problema em Éfeso, tá lá em 5,17. Em Tito 1, 9, Paulo indica que o firme apego... Paulo que escreveu Tito mesmo? Agora deu branco aqui. Enfim, vamos lá. Tito, porque olha só como é que ele colocou. Tito 1,9 me deixou na dúvida. Indica que o firme apego dos presbíteros à palavra de Deus, não precisa comentar no comentário sobre isso, gente. É uma dúvida que surgiu do nada, mas eu vou olhar aqui depois. Indica que o firme apego dos presbíteros à palavra de Deus os capacitará tanto para ensinar como a refutar erros que a contradizem. Olha que interessante, ó. Então lá em Tito 1,9 indica que o firme apego dos presbíteros à palavra de Deus, então tem que ser apegado à palavra de Deus, como eu disse lá no comentário, né? Visto que essa capacidade não é repetida nas qualificações para diáconos, parece que ensinar a palavra é uma função que distingue a tarefa do bispo e da tarefa do diácono. Então, o diácono, dele não é exigido que se ensine. Não que ele não tenha que gostar da palavra de Deus, porque ele não deve nem ser crente se ele não gosta. Mas é o presbítero que tem que ensinar. É isso, entendeu? Ixi, isso aqui causa tanto problema, porque tecnicamente eu não poderia nem ser professor da escola dominical, porque eu sou diácono agora, né? Mas antes eu nem era nada. E pior ainda, né? Eu não poderia nem pregar, só um presbítero poderia pregar. Mas, cara, se esse presbítero fosse tudo isso que está na Bíblia, não seria problema para mim, entende? Não teria problema nenhum. O problema é que, infelizmente, hoje a gente tem essa dificuldade, né? Mas a palavra aqui, o comentário está sendo bem direto. Visto que essa capacidade não é repetida nas qualificações para diáconos, parece que ensinar a palavra é uma função que distingue a tarefa do bispo da tarefa do diácono. Quanto à disposição geral entre o ministério da palavra e o ministério das obras no serviço, ver Atos 6, né? E 1 Pedro capítulo 4, então bastante coisa. Então olha só, a Bíblia ela está bem direta e ela está muito boa, tá? Criando os filhos sob disciplina. Vamos alcançar mais de 1 hora nesse vídeo hoje, tá? De novo, homens que não têm filhos não estão excluídos do presbiterato, mas para aqueles que os têm, as atitudes de seus filhos refletem o fruto da administração espiritual que exercem no lar e, assim, pronunciam o efeito da sua liderança na igreja. Pronunciam o efeito. Isso é interessante. Olha, não quer dizer que tem que ter filho para ser presbítero, mas tendo filhos, as atitudes dos seus filhos refletem o fruto da administração espiritual que exercem no lar. Por isso que é importante também criar os filhos sob disciplina, né? Já expliquei sobre isso na primeira parte do vídeo, beleza? E cuidará da igreja de Deus, aqui é aquele parênteses que tem, né? Uma afirmação geral relacionada à responsabilidade do bispo ou do presbítero. Aqui não comentou nada, mas tudo bem. E o último ponto aqui, e nesse ponto nós temos acho que mais 2 pontinhos, né? Não, só esse aqui acaba. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça, a palavra que engasguei, né? Não foi essa não, né? Ensoberbecendo-se na ACF. O fato de o cristão avançar muito rapidamente para essa posição representaria ocasião para o orgulho, né? Não só apenas representaria, né? Dificilmente não seria, o cara não seria orgulhoso, mas enfim. Incorra na condenação do diabo, que é a questão. O problema é esse para que isso não aconteça, Paulo falou, né? Paulo não vem
com uma leviandade, não vê como uma leviandade a queda daqueles que ocupam esse ofício. Talvez porque alguns presbíteros em Éfeso se houvessem envolvido em falsa doutrina. Não, cara, isso aí você perdeu um ponto, que nem comentou o texto, né? Nem comentou o texto. Aqui ele perdeu. Aqui perdeu um ponto. Então, olha só, esse é o comentário todo que nós lemos aqui da Fé Reformada. Eu sempre esqueço o nome dela, porque tem um monte de reformada, eu tenho que ficar lendo, né? Mas é um comentário muito completo, muito bom. É claro que ele não fala de todos os tópicos, como eu falei no início do vídeo, né? Mas você viu que eu gastei meia hora falando de todos os tópicos, mas ele fala aqui de bastante coisa, né? Eu vou dar nota 7 para esse comentário, tá bom? Se você quiser dar nota maior, pode dar, não tem problema, bota aqui nos comentários. Nota 7, ele falou sobre os pontos aqui, ser irrepreensível, ele falou que ia ser bispo, tá? Ele falou sobre o esposo de uma só mulher, ele abriu esse espaço aqui. Apto a ensinar foi um bom ponto aqui também mencionado, foi legal ter lido isso. Só vacilou aqui no final, por isso não ganhou 10. Daria 10, mas essa parte final ele não quis ensinar, tá? Não sei porquê, mas ele não quis colocar. Fora isso, nota 7 para a Bíblia Fé Reformada. Agora nós temos a NVT, né? E na NVT que vocês escolheram, nós temos 2 páginas aqui, mas ela tem muito pouco comentário. Sobre esse ponto, ela não tem praticamente nada, né? Mas a gente tem aqui um resumo. Deixa eu ver se é o mesmo daqui, né? Ah, não é, não dá para ver, porque está no início. Afirmação digna de confiança. Ver, nota, bispo. Cadê? É bem parecido com isso aqui, né, cara? Ele colocou bem parecido, né? Ver, nota, usa a expressão reflete a importância de Paulo. Será que eles colocaram a mesma? Não, foi não. Mas seguiu o mesmo padrão daquele que a Fé Reformada colocou. Você percebeu? Essa aqui é a NVT. E vamos olhar o comentário da NVT e ver qual nota ela ganha aqui. O tema muda agora para a liderança da igreja, por bispos e diáconos. O papel de Timóteo na designação de líderes é menos claro do que o de Tito. Talvez porque a igreja de Éfeso fosse mais madura e mais apta a conduzir esse processo. Interessante que ele explicou o contexto das duas. Por que Paulo fala menos aqui? É isso que ele vai falar? Né? Por que ele fala menos aqui do que em Tito? Entendeu? É interessante. Agora eu fiquei curioso de fazer um vídeo desse sobre Tito também, né? Eu vou fazer o seguinte: a Bíblia de Estudo que ganhar hoje ganha um vídeo na área de membros sobre o texto de Tito, tá? E se você quiser ver, veja a área de membros também, tá? Eu vou ler o comentário de Tito 1 sobre esse tema também, beleza? Talvez porque a igreja fosse, né, mais madura, Paulo falou um pouco menos aqui do que em Tito, beleza? Os critérios listados dizem mais respeito ao caráter que à capacidade de exercer as devidas funções e podem ser um recado aos hereges que atuavam na região. Interessante isso aqui. A leitura dessa carta nas igrejas tornaria esses critérios públicos e revelaria a inaptidão dos falsos mestres para a liderança. Gostei. Desse início aqui, eu gostei mais da NVT do que da Bíblia que ganhou a nota 7, que da Fé Reformada. Nossa, toda hora eu confundo o nome desse negócio. Por quê? Ele vai trazer o contexto aqui dos 2 textos principais de Timóteo e Tito e vai falar aqui, ó, a leitura dessa carta nas igrejas eu vou falar aqui no nosso idioma, é como um tapa de luva naqueles caras que não eram cristãos, mas queriam ser líderes da igreja. Talvez nós sofremos do mesmo problema. Já parou para pensar nisso? Pode ser que estejamos sofrendo disso. É bem interessante esse ponto aqui na NVT, né? E aí ela vai continuar. A afirmação digna de confiança. Ver nota em 1,15, né? Então, acabou que você teria que voltar lá. O texto está aqui, mas ela quer que você volta lá. Bispo, o que significa bispo? É um supervisor. Também tem em 3, versículo 2. É provável que bispo e presbítero cadê? Designem o mesmo cargo. No mundo greco-romano, o termo era usado para se referir a um supervisor religioso, civil ou militar. Cara, bem parecido, né? Parece um resumo da Fé Reformada isso aqui. Você teve essa impressão também? Coloca nos comentários aqui.
Parece um resumo, né? 3.2. Ter uma vida irrepreensível. Calma aí. Aqui também foi isso, não? Eita, tô achando que essa Bíblia deu uma resumida, hein? Ó, vamos ver. Esse é o pré-requisito básico exigido de um líder de comunidade ou de um representante público. Tá, deu uma resumida, né, também. Aqui não foi grande coisa esse comentário aqui não, foi fraco. E aí ele já vai juntar aqui, ó, ser marido de uma só mulher. Ele vai comentar pouquinho só, ele comenta bem pouco, tá? Isso pressupõe, embora não exista, não exija, que se trata de um homem casado. Isso pressupõe, embora não exija, que se trata de um homem casado. O ponto central é a pureza e a fidelidade no relacionamento matrimonial, algo não tão comum na cultura da época. Esse requisito provavelmente não proíbe um novo casamento após a morte do cônjuge, nem trata da questão da poligamia. Ver também. Cara, eu não sei não. Esse comentário aqui tá pegando o comentário da Fé Reformada e comentando em cima, tá? Tá muito parecido. Só que aqui ele fez uma coisa estranha. Não. Esse requisito provavelmente não proíbe o novo casamento após a morte do cônjuge, ok? Nem trata da questão da poligamia, né? Tipo assim, lá falou da poligamia, que tá falando lá, não é sobre poligamia que ele tá falando, não. Mas também não fala sobre o que é. Ele também não fala sobre o que é, ele dá uma fugida, né? Então aqui para mim ele perdeu, tá? Aqui deu uma vacilada, uma rateada, como a gente fala aqui, né? Por que você não falou do que trata o texto? Deveria ter tratado, né? Deve ser hospitaleiro. A hospitalidade era um importante dever e uma virtude respeitada no mundo antigo. Talvez viajante cristão buscaria hospedar-se no lar de crentes. Além disso, no primeiro século, as igrejas muitas vezes se reuniam em casas particulares. Aí traz as referências aqui. Interessante também, mas eu acho que ainda aqui, né, deixa eu ver, se aqui não tratou esse ponto, né? Aqui não tratou esse ponto, né? Até se foi o único lugar que tratou, tá interessante. Tá interessante. Realmente trata do contexto da época, que era esses dois fatos. Viajantes cristãos que precisavam ficar na casa de pessoas crentes nesse caso, e igrejas que eram feitas em lares também. Então, o presbítero tinha que ser hospitaleiro nesse caso. Então, muito bom também o comentário. Tá menor do que o daquela outra Bíblia ali, da Fé Reformada. Esqueço o nome dessa Bíblia, Fé Reformada, mas também tá legal, tá? E aqui, não deve beber vinho em excesso. Aí ele vai te mandar ler outro texto, né? Então, não colocou aqui o comentário. Mas está em outro lugar. É importante que está lá. A igreja é como um lar. Versículo 3, 4 e 5. A capacidade do bispo de liderar a casa reflete a sua aptidão para dirigir a comunidade. Aí tem um texto grande aqui, umas referências boas, né? E ele vai falar sobre o que é um lar greco-romana, né? Um lar greco-romana no feminino, né, vivia unido por laços familiares, caracterizados por responsabilidades, funções e gerenciamento mútuos. A família abrangia os parentes de sangue que viviam juntos, além de outras pessoas, como os servos. Ele traz informação, mas ele não traz aplicação. Alguém me falou que esta Bíblia ela era mais aplicativa, mas não é não. Pelo menos nesse texto não está sendo, né? Ela está bem oca, assim, sabe? Ela está explicando, mas ela não está aplicando muito, né? A única coisa que você pode falar assim, nossa, isso é uma aplicação, é aqui no início, mas na verdade foi eu que fiz a aplicação, não foi ela, tá? Então ela não sei, não é uma Bíblia muito boa, não. Né? Depois que você leu ali a Fé Reformada, ela ficou meia xoxa, diria eu, né? Eu acho que você lesse só essa Bíblia aqui, você não teria informação suficiente, assim, informação mais clara, né? Porque ela foca em alguns pontos bem específicos. E aqui no final tem um restinho de comentário aqui, né? Ó. Restinho não, né? Até que tem bastante coisa. Poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Ou poderia cair no mesmo julgamento do diabo. Porque ele traz uma interpretação diferente do texto original. Né? Deixa eu ver se está aqui.
né? Não tá aqui. Eu não sei como é que tá na NVT, mas aparentemente a tradução NVT muda muito o que as outras traduções falam, né? Poderia se tornar orgulhoso e o diabo faria cair. E não é isso que o texto fala. O texto fala diferente, né? Vamos ler aqui, ó, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Entende? Então, acho que aqui ela quis justificar, né? Olha, não é a tradução nesse caso, não é que você vai cair, é que o diabo faz você cair, entendeu? É uma justificativa do pecado, né? E ela é ruim, essa justificativa, tá? E aí ele traz uma tradução que poderia ser a real, a tradução que tá aqui, né? Ó, ou poderia cair no mesmo julgamento do diabo, entende? Isso aqui é uma tradução, não uma explicação, tá? É porque a NVT é uma tradução péssima. Eu vou falar sobre esse tema aqui no canal. Paulo esperava que o modo de vida dos cristãos inspirasse o respeito das pessoas de fora da igreja. E aí ele vai tratar aqui da armadilha. A armadilha provavelmente é uma referência aos falsos mestres. A armadilha está no versículo 7. Cadê? Aonde que tem a armadilha? No versículo 7. No laço do diabo. Né? Tá falando aí, o laço seria a armadilha. É isso aí. Acho que é isso mesmo. Aqui é outra Bíblia. Então, olha só. Um comentário que ele, dentro do que nós já tínhamos, ele ajudou, mas se eu só tivesse ela, ele não ajudaria. Entende? Eu acho que essa é a grande problemática aqui. Se eu só tivesse essa Bíblia, eu não teria tanta informação assim. E é interessante, eu não coloquei aqui, mas ao invés de colocar um quadro sobre esse tema, eles colocam um quadro sobre diaconisas, entende? Ao invés de focar nesse ponto. A questão da diaconisa, ela é tratada ali brevemente no final, mas nesse tema eles não colocam um quadro sobre isso, né? Que é esse quadro teológico que vocês estão vendo aqui, ele é sobre outra coisa, tá? Então eles meio que eles não quiseram comentar totalmente o texto. É isso que o autor fez. Ele preferiu não comentar, né? Eu acho que essa Bíblia aqui, ela está entre ok e ruim, entendeu? Mas eu vou colocar nota 5 por causa desse insight aqui no início. Nota 5 para NVT, porque esse insight aqui foi legal. Ele dá pra gente usar bastante, entendeu? O restante foi bem pequeno, bem ruim, eu diria. Mas esse insightzinho no início aqui foi legal. E a última Bíblia, caraca, 1 hora de vídeo. Você assistiu até o final? Fala pra mim. Cara, não, pior que você que tá assistindo até o final é eu que vou ter que gravar outro vídeo. Ai, eu tô cansado aqui. Por quê? Eu tinha que gravar 2 vídeos essa semana, mas eu acho que só vou gravar um, né? Que é esse, porque tá ficando muito grande. Eu ainda quero gravar sobre as traduções, mas eu acho que vai ficar nesse aqui, né? Agora, a NAA, ela vai trazer aqui um comentário bem grande sobre esse ponto, tá? Que vale a pena a gente prestar atenção, né? Porque, afinal de contas, ela tá trazendo um comentário grande, ó, bem extenso, ó. Tudo aqui, tá vendo? E ela ainda tem uma tabela. Vamos ler o que ela fala aqui. Ela vai seguir mais ou menos a receita, né? Mas ela vai trazer uma introdução aqui até do 1 ao 7, que eu acho bem interessante, que ela dividiu o texto mesmo, sabe? Ó, isso aqui vai do 1 ao 7, entendeu? E aí você vai lá no 8 em diante, vai ter outra introdução dessa. Então isso eu acho bem legal. Vamos ler e pensar sobre o que ela está falando. Depois de lidar com as questões que surgiram relacionadas ao culto coletivo, incluindo a proibição de que as mulheres assumam funções de ensino e de autoridade sobre a congregação reunida, Paulo agora fala sobre quem deve exercer essas funções. Bem interessante o início, a gente já começou regaçando aqui, né? Ó, mulheres, proibindo as mulheres, né? Legal, gostei. Ele não apresenta uma descrição da função do pastor. Aqui a NA já entende que isso é o pastor, tá? Mas em vez disso, descreve o caráter daquele que servirá nesse ofício. A lista de qualidades não tem como objetivo ser exaustiva, mas retrata uma pessoa de caráter cristão maduro, uma pessoa cuja fé teve um impacto tangível em seu comportamento, ao contrário dos adversários de Paulo. Então, 2 pontos interessantes aqui. Ele trata do contexto, de onde Paulo veio e para onde Paulo vai. Ele faz isso aqui no versículo, né, na introdução. E segundo, ele vai falar sobre a descrição da função de pastor. Entendeu? Por quê, irmãos? No Novo Testamento não existe sacerdote cristão. Entendeu? O sacerdote é uma figura do Antigo Testamento, tá?
O único sacerdote que existe no Novo Testamento é Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, entende? E por extensão, todos os crentes são sacerdotes, né? Nesse caso, por extensão de Cristo, da função de Cristo. Então, lógico que, nesse caso, os bispos, para o Novo Testamento, seriam o que nós temos hoje como pastores, entende? Então, a Bíblia, NAA, faz essa mudança corretamente. Os bispos ou os presbíteros, no Novo Testamento, são o que seria o pastor hoje em dia. Se há pastores agindo como sacerdotes, eles estão errados, né? O pastor, no Novo Testamento, é o cara que foi eleito bispo, entendeu? Ou presbítero, entende? Então, essa mudança foi interessante e ela tocou nesse ponto, que é um ponto que eu estava esperando alguém tratar. Só a NAA tratou. Então, foi muito boa ela ter feito essas duas ligações aqui. Agora tem outro comentário grande, né? Os termos bispo e presbítero e pastor são usados no Novo Testamento para se referir ao mesmo ofício, o que eu falei, né? Em Tito 1, 5 ao 9, presbítero e bispo são usados alternadamente. Em Atos 20 e 28, Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, né, que tem o grego presbíteros, né, cuidar. Deixa eu ver se eu tô... Aqui, ó. Não, tô lendo errado. Que o Espírito Santo os colocou como bispos. Ele fala assim, ó. Aos presbíteros, o Espírito Santo os colocou como episcopos. Ou seja, é o mesmo cargo. É isso que ele tá falando. Para cuidar, né? Poiga... Eu sei lá como é. Poimaino. Eu sei como é que fala isso. Eu sou péssimo em grego. Eu nem quis estudar grego, tá? Para pastoreardes. Servirdes como pastor da igreja de Deus, nesse caso. Pedro também escreve: aos presbíteros que há entre vocês, pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês. 1 Pedro 5, 1 ao 2. Paulo expressa sua aprovação sobre a função de servir a igreja dessa forma, descrevendo-a como uma tarefa excelente. Bispo ressalta a função de exercer autoridade sobre a congregação. Então, ele trouxe mais esclarecimento aqui pra gente e ainda amplia a questão aqui. Era pastor, é a mesma coisa. Eu sabia, já estava esperando alguém tocar nesse ponto, né? A NAA tocou e ganhou muito ponto sobre isso. Agora, sobre ser irrepreensível e esposo de uma só mulher. Aí aqui fica grande a nossa lista, né? Ó. Irrepreensível. Encabeça a lista com a qualificação mais importante de um bispo. É então explicado em detalhes pelas palavras e frases que vêm em seguida nesse versículo. O significado de, irrepreensível encabeça a lista de como a qualificação mais importante de um bispo, para ser batido, né? Show, legal, interessante. Não tinha pensado nisso, na verdade, não tinha pensado nisso, agora que eu pensei. O significado de esposo de uma só mulher é grandemente debatido. A frase em grego não é comum, e há poucas ocorrências para fazer comparação. A frase literalmente afirma de uma mulher, né, esposa, homem, ou homem marido. A frase literalmente afirma de uma esposa ou de um. Como assim, Nia? O que você quis dizer com isso aqui? Não, de uma mulher. Esposa, homem, marido. Não entendi essa frase aqui. Esse aqui seria a frase literal do grego, né? Mas por que ele colocou... Ah, entendi. Literalmente assim que está escrito. De uma mulher, o homem, né? Entendi. A tradução da CF aqui estaria mais dentro, né? Cadê? De uma mulher, aqui, ó. Marido de uma mulher. Essa é a frase mais correta dentro do que está escrito. Beleza? Deixa eu ver aqui. O significado disso aqui é grandemente debatido. A frase em grego não é comum, né? A frase literalmente tal. E aí nós temos aqui algumas posições, né? Primeira posição. Muitos comentaristas entendem-na como significado de ter o caráter de um homem, de uma mulher, de uma só mulher, como é literalmente que está escrito. Ou seja, fiel à sua esposa. Apoiando este ponto de vista ao fato de que uma frase similar é usada em 1 Timóteo 5,9, como uma qualificação para as viúvas, né? Mulher de um homem só, de um só homem, ou seja, esposa de um só marido. E nesse versículo parece fazer referência ao traço da fidelidade, pois a proibição
proibição de recasamento após a morte de um cônjuge estaria em contradição com o conselho de Paulo para as jovens viúvas em 5,14. Então ele vai explicar aqui o porquê que a fé reformada entende que esse texto se trata sobre fidelidade conjugal e não sobre divórcio ou recasamento nesse caso, né? Porque dentro do divórcio há situações, e aí nós temos também a viuvez, né? O cara ficou viúvo, e aí? Como é que faz? Ele pode se casar de novo, né? Então é por isso que Paulo está falando, é por isso que eles entendem que esse texto não está falando sobre ter mais de um casamento, mas ser fiel ao seu casamento que você é agora, entende? É isso aí que está falando. Intérpretes que defendem esse primeiro... Cadê? Vamos subir aqui. Esse primeiro ponto de vista conclui que as palavras usadas em 3:2 são específicas demais para serem simplesmente uma exigência de casamento e não específicas o suficiente para serem apenas uma referência ao divórcio ou recasamento após o divórcio. No contexto dessa passagem, a frase, portanto, proíbe qualquer tipo de infidelidade conjugal. Essa é a primeira interpretação, tá? Que eu acho interessante também. Outro ponto de vista é que esposo de uma só mulher significa que polígamos não podem ser presbíteros. Então, polígamos é o cara que é casado com outras mulheres, tá? Isso só cabe ao Novo Testamento, porque lá ainda tinha um pouco disso, hoje não tem. Essa é uma outra posição, e a NA está explicando as duas, tá? Intérpretes que defendem essa posição observam que há indícios da prática da poligamia em alguns círculos judaicos naquela época. Com base nesse ponto de vista, a frase significa esposo de uma só mulher no presente momento. É isso que ele está falando. Que obviamente também é correto, né? Mas não sei, a questão não é se isso é correto ou não. A questão é se era sobre isso que Paulo estava falando ou não, né? Com base nesse ponto de vista, a frase significa isso aí que eu falei. Alinhada com outras qualificações que se referem ao caráter do presente momento, Paulo não está proibindo que todos os segundos casamentos ou nenhum desses pontos de vista. Que todos os segundos casamentos em nenhum desse ponto de vista. Ou seja, ele não está proibindo de executar a função de presbítero um homem que ficou viúvo ou se casou de novo, ou um homem que tenha se divorciado e se recasou. Esses casos devem ser avaliados individualmente. Então, esse ponto 2 também é interessante, tá? Ele é menos aplicativo, mas ele não é ruim. Também é interessante. Caraca, 1h e 7 minutos de vídeo, é quase uma live, hein? A primeira live do canal. Um terceiro ponto de vista é que Paulo está absolutamente exigindo que um presbítero seja alguém que nunca tenha tido mais de uma esposa. Calma aí, vou até tomar uma água. Um terceiro ponto de vista é que Paulo está absolutamente exigindo que um presbítero seja alguém que nunca tenha tido mais de uma esposa. É aquele mais extremo, né? O presbítero não pode ter se divorciado de forma alguma. Muita gente pensa assim. Eu vejo muita gente falando sobre isso aqui. Eu não sei qual é a sua posição. Coloque sua posição aqui embaixo. Eu acredito, a minha opinião, que Paulo está falando sobre fidelidade conjugal e que deve ser avaliado a vida familiar do presbítero, sim. Se ele já teve algum divórcio por bobeira, né, ou por pecado dele mesmo, se isso já aconteceu, ele tem que ser tratado e só depois disso ele pode concorrer ao cargo de presbítero, entendeu? Então, eu acho que dá para aproveitar um pouco de cada ponto desse sem ser extremo, né? Porque se fosse extremo, sinceramente, talvez não teríamos mais pastores. Não teríamos mais pastores. Então a gente tem que avaliar os 3 pontos e decidir a melhor posição bíblica nesse caso, tá bom? E aí ele vai passar rapidamente para o apto para ensinar, né? Ele ficou bastante tempo falando sobre o casamento nessa NAA. Olha, ele ficou daqui, aqui tudo falando sobre casamento. E aqui ele vai falar sobre apto a ensinar. Vamos ver como é que ele vai falar, ó. Esse é um único requerimento nessa lista que não é necessariamente exigido de todos os crentes.
tampouco é exigido dos diáconos, portanto, é uma habilidade distinta exigida do pastor, presbítero. Olha o carro do ovo passando. R$ 15 o quilo do dourado. Mas tá certo, cara. Eu tô gravando há muito tempo. O vídeo ficou muito grande, mas eu vou postar na íntegra. Eu vou postar tudo, porque ficou bom o vídeo, né? É um tema que a gente tem que conversar, né? Vamos falar a verdade, tem que conversar. Nem que eu grave só esse vídeo essa semana, esse vídeo é importante. Tem que ficar aqui, né? Então ele vai falar aqui que apto a ensinar, esse é o único requerimento desta lista que não é necessariamente exigido de todos os crentes. Tampouco é exigido dos diáconos, portanto, é uma habilidade distinta exigida do pastor e do presbítero. O pastor e o presbítero têm o mesmo cargo, né? É essa a grande questão. Na igreja presbiteriana é que há uma divisão. Há o pastor, que é o presidente dos presbíteros, que é um presbítero também, e há os presbíteros. E aí na nossa igreja, o pastor que é o presidente, ele tem que pregar. Ele tem que saber ensinar, os outros não. Só que essa divisão, ela não está na Bíblia, ela é uma posição particular da igreja presbiteriana. Na minha opinião, ela não está nesse texto, pelo menos, né? Talvez esteja em outro, mas nesse aqui não está. Então aqui, ele está falando, olha, o presbítero, ele tem que pregar, tem que saber ensinar nesse caso. Não é pregação, é sobre ensino, tá? E aí aqui a administração da própria casa é destacada como uma qualificação para o ofício de presbítero, dada a extensiva discussão sobre este assunto. A casa é o lugar onde o caráter cristão é testado e comprovado, e, portanto, campo de preparação para o ministério, o que faz ainda mais sentido tendo-se em vista a imagem da igreja como casa de Deus. Então, ele falou a mesma coisa que eu falei lá, foi também interessante, muito bom comentário também. Agora, que o bispo não seja recém-convertido para não acontecer que fique cheio de orgulho. A NAA traduziu bem o texto aqui, né? A NVT parece que rateou, mas aqui a NAA ficou bem. Não importa o nível do talento, é necessário tempo para demonstrar maturidade e caráter. Não sei se vai ter mais comentário daqui para cá. Tem aqui, ó, tem esse finalzinho aqui. Só esse comentário. A preocupação com a opinião dos de fora surge novamente. No decorrer da carta, há a preocupação de como a igreja e, portanto, o evangelho é vista pelos olhos do mundo. Aqui ele comentou bem pouco, né? E ele já vai entrar na parte dos diáconos. E aqui nós temos uma grande vantagem, que é essa tabela aqui, ó, que eu vou deixar disponível para todos os membros do canal. Vou tirar uma foto em alta resolução e os membros vão ter acesso a essa tabela, tá? Se você quiser, seja membro do canal, você vai ter acesso também. Clica aqui em ser membro que você vai ver como é que é fácil ser. Nessa tabela nós temos as qualificações para o presbítero e para Tito. Então aqui, ó, comparação, né? Você pode pausar o vídeo também e copiar se você quiser, não tem problema. Mas a foto em alta resolução, deixar para os membros aqui do canal. Nós temos uma tabela grande com as referências, né, dos dois lados, ó. E isso aqui é uma vantagem, visto que essa tabela está no texto bíblico e não em outro lugar como algumas bíblias fazem. Vamos julgar quanto vale, qual a nota desta bíblia aqui em relação a esse texto, hein, cara? Eu diria que ela poderia ser facilmente 10, dentro daquilo que a gente tem. Mas eu acho que ela focou muito no casamento, né, e sobre esse ponto aqui. Na verdade, tem muito texto sobre esse ponto, o que é importante, mas ela não focou, por exemplo, no apto a ensinar. Ela não focou no... Ela não ensinou, não falou muito sobre o que é ser novo convertido. Então eu acho que ela não merece um 10, sabe? Ela merece aqui uma nota 7, eu acho. Só que ela ganha um ponto a mais por conter uma tabela. Porque essa tabela aqui é bem importante pra gente. Então eu vou dar nota 8 para a NAA. Não vou dar nota 10 para ela por causa dessas questões que eu falei. Vocês podem dar a nota que vocês quiserem. Não tem problema, tá bom? Tô falando a minha opinião. Beleza? Então ficou assim, ó. Deixa eu voltar aqui para minha tela inicial. Vamos lá. NVT com nota 5, foi a pior de hoje. Não é que seja horrível, é que das três que a gente olhou, a pior, né? A Fé Reformada, com excelente comentário, nota 7,
tá bom? Fé Reformada, nota 7. E a grande vencedora de novo, nesse caso aqui, o fator de desempate foi a tabela que tem ali a mais, a NAA de estudo, com nota 8, beleza? Eu quero lembrar vocês que nós temos o curso no Hotmart Leitura Imersiva 1 e 2, que vai te ajudar a estudar a Bíblia, vai te ajudar a compreender o que você está estudando, vai fazer notas de estudo. E o Leitura Imersiva 2 vai te ajudar a entender a Bíblia Sagrada, tá? Esse estudo ele veio do nosso livro Texto e Contexto. Você tem duas opções. Você gosta de ler? O Texto e Contexto vai te ajudar. Ah, não quero ler, eu quero ouvir você falar sobre isso. Leitura Imersiva 1 e 2 está disponível, você pode fazer ele lá no Hotmart, tá? O acesso agora é ilimitado, você pagou, você vai ter acesso qualquer dia do ano, para sempre, e o livro também, né? O acesso do livro também é limitado. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo longo que tivemos aqui no canal. Você pode colaborar com o Pix do canal. Você pode compartilhar esse vídeo para mais pessoas. Você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal também. E assista outros vídeos, tá? Tem outros vídeos aqui no nosso canal para você assistir também. Fique com Deus mais uma vez. E vamos esperar o próximo vídeo de comparação de comentários. Tchau!